A noite descia lentamente sobre a pequena cidade. O vento frio soprava pelas ruas desertas, fazendo com que as árvores balançassem como sombras dançantes sob a luz da lua. No centro da cidade, uma antiga igreja gótica erguia-se imponente, suas torres projetando-se contra o céu escuro, como se observassem silenciosamente os eventos que estavam prestes a acontecer. As portas rangiam sob o peso dos anos, e dentro, um eco de passos revelava a chegada do primeiro convidado. João, um homem de rosto cansado e olhos carregados de culpa, aproximou-se do altar, onde os bancos da igreja estavam enfileirados como sentinelas de madeira. Ele ainda segurava a carta amassada em suas mãos trêmulas. O convite fora misterioso, de poucas palavras, sem assinatura, apenas uma instrução clara: comparecer à igreja à meia-noite. João não sabia quem enviará a mensagem, mas algo dentro dele o forçara a vir. Pouco tempo depois, outras pessoas começaram a chegar. Beatriz, uma jovem de olhar inquieto e passos hesitantes, foi a próxima. Ela olhou ao redor, desconfiada, como se a qualquer momento fosse surpreendida. Logo depois, Marcos, um homem com uma pasta de couro desgastada sob o braço, entrou em silêncio, seus olhos varrendo o interior da igreja com uma curiosidade nervosa. Luciana, uma mulher de expressão severa, acompanhada por seu silêncio constante, tomou um lugar na última fileira, como se quisesse se afastar de todos. Roberto, um fazendeiro de mãos calejadas, entrou em seguida, seguido de Clara, uma professora que segurava um livro antigo contra o peito, como se aquilo fosse seu escudo. Por fim, Pedro, de feições endurecidas, fechou as portas da igreja atrás de si com um olhar determinado. O grupo agora estava completo. 7 pessoas, todas diferentes, unidas pela mesma carta misteriosa. O ambiente na igreja rapidamente ficou pesado, como se uma força invisível os pressionasse de todos os lados. Por um momento, ninguém falou. Todos olhavam uns para os outros, tentando compreender o que os unira ali. O silêncio, quebrado apenas pelo som do vento do lado de fora, tornou-se quase insuportável. Finalmente, João, ainda com a carta em mãos, deu um passo à frente. Parece que todos recebemos o mesmo convite, disse ele, com a voz grave, quebrando a tensão. Beatriz olhou ao redor e assentiu lentamente. Quem enviou isso? Perguntou ela, sua voz carregada de nervosismo. E por quê? Marcos, o historiador, abriu sua pasta e retirou um envelope idêntico ao de João. Ele não respondeu diretamente à pergunta de Beatriz, mas seu olhar indicava que ele também não tinha a resposta. Os outros apenas se entreolharam em silêncio. Ninguém sabia. Foi então que aconteceu o primeiro sinal. O sino da igreja, outrora mudo, ecoou uma única vez, com uma força que fez os corações dos presentes dispararem. As velas que cercavam o altar tremeram violentamente, quase se apagando, como se uma brisa gélida tivesse varrido o local. João olhou instintivamente para a torre, mas ninguém estava lá. Isso não é normal, sussurrou Luciana, sua voz tremendo ligeiramente. Todos sentiram a mesma coisa, embora ninguém quisesse admitir. Algo estava errado. Os sons de passos ressoaram pelo chão de pedra da igreja, mas não havia ninguém além deles. O grupo olhava em todas as direções, tentando entender de onde vinham os ruídos. As portas da igreja, que antes estavam abertas, agora estavam trancadas, como se por vontade própria. Pedro se aproximou da porta e tentou empurrá-la, mas era inútil. Estamos trancados aqui, disse ele, com uma mistura de incredulidade e raiva. O pânico começou a surgir entre eles. Beatriz deu alguns passos para trás, enquanto Clara apertava seu livro com mais força. Roberto murmurou algo inaudível, seus olhos fixos no chão. Eles estavam presos. E algo, ou alguém, queria que ficassem ali. Então, novamente, o som. Um galope distante, mas inconfundível, ecoou pelas paredes da igreja. Um galope pesado, acompanhado pelo farfalhar do vento que soprava por entre as frestas das janelas. João sentiu um frio subir por sua espinha. Ele reconhecia aquele som. Todos reconheciam. O terror começava a tomar conta. O som dos cascos ecoava, se misturando ao silêncio pesado da igreja, reverberando entre as paredes frias e antigas.
Cada batida parecia se aproximar mais, como se a mula sem cabeça estivesse cercando a igreja, rondando com paciência sinistra. João deu um passo à frente, sua mente ainda lutando para compreender o que estava acontecendo. Vocês ouviram? Sua voz parecia frágil, como se ele tivesse dificuldade em admitir que aquilo era real. Beatriz, seus olhos arregalados, assentiu rapidamente. Sim, e o som dos cascos. Pedro franziu a testa, balançando a cabeça, tentando manter a compostura. Isso não pode ser, e estamos presos aqui, mas, e uma lenda não pode nos prender. Marcos, o historiador, deu um suspiro profundo. Eu já ouvi histórias sobre essa maldição desde que era criança. Ele hesitou por um momento, e então continuou, mais decidido. Talvez não seja apenas uma lenda. Talvez estejamos aqui por um motivo muito mais sombrio. Clara, com o livro apertado em suas mãos, deu um passo à frente. As lendas falam de uma mulher amaldiçoada por trair a igreja e a mula sem cabeça. Todos conhecemos essa história. Mas o que se sabe pouco é que a maldição persegue não só a mulher transformada, mas também todos que, de alguma forma, ajudaram a criar o monstro. Os outros encararam, tentando entender o que ela estava dizendo. Todos nós, continuou Clara, temos uma conexão com essa maldição. Não pode ser coincidência estarmos aqui. Sua voz tremia levemente, mas ela manteve o tom firme. Beatriz começou a falar, sua voz embargada. Minha avó me contou histórias sobre isso. Ela sempre disse que nossa família estava ligada a essa lenda, mas nunca entendi o porquê. Ela olhou para os outros com os olhos marejados. Agora eu começo a entender. Roberto pigarreou, como se tentasse clarear a garganta. Quando eu era garoto, vi algo. Era uma figura sem cabeça, correndo pela fazenda. Ninguém acreditou em mim, mas agora, e eu sei o que vi. João olhou para baixo, respirando pesadamente. Eu neguei o perdão a uma mulher anos atrás. Ela suplicou por misericórdia, mas eu disse que era tarde demais. E ela desapareceu. Nunca mais a vi. Um silêncio tenso caiu sobre o grupo, enquanto a compreensão crescia em cada um deles. Todos tinham uma parte na criação daquela maldição. Todos contribuíram para que a mula sem cabeça surgisse, direta ou indiretamente. Luciana, com os olhos fixos no chão, sussurrou. Meu marido desapareceu nas florestas. Ele estava caçando e ouviu algo, como cascos, e nunca mais voltou. Isso é real, concluiu Marcos. A mula sem cabeça não é só uma lenda. É uma vingança viva, uma maldição à procura de justiça. E todos nós estamos envolvidos. O som dos cascos se intensificou, sacudindo as paredes da igreja. Uma presença opressora encheu o ar, como se algo maligno estivesse se aproximando cada vez mais. O galope ficava mais alto, como se a mula estivesse circulando ao redor da igreja, testando as barreiras que os separavam. O medo e a tensão eram palpáveis. Cada um dos presentes sentia o peso da maldição como uma presença invisível que os apertava, deixando-os sem ar. Precisamos encontrar uma saída, disse Pedro, sua voz nervosa, mas firme. Ele começou a se mover de um lado para o outro, os olhos procurando uma solução no ambiente, qualquer coisa que os libertasse daquela prisão. Não acho que seja tão simples, murmurou Clara, apertando o livro contra o peito como se ele pudesse protegê-la. Não estamos presos apenas por essas portas trancadas. Algo maior nos mantém aqui. João, respirando com dificuldade, caminhou até a porta e tentou empurrá-la com força, mas era inútil. A madeira nem se movia. O som dos cascos, agora quase constante, fazia o chão de pedra vibrar sob seus pés. Não adianta, disse Roberto, sua voz quase resignada. Estamos trancados por algo que não podemos ver ou lutar contra. Beatriz olhou em volta, o medo crescendo em seus olhos. E se ela estiver aqui para nos punir? E sua voz falhou. Ela não conseguiu terminar a frase. Não é só isso, disse Clara, tentando manter a calma, mas sua voz também tremia. A mula sem cabeça busca mais do que vingança.
Ela quer que enfrentemos o que fizemos ou o que nossas famílias fizeram. Ela virou o livro nas mãos, mostrando as páginas que estudará por tanto tempo. Este lugar, esta igreja, e pode ser parte da maldição. Um tipo de armadilha espiritual que nos forçou a vir até aqui. Armadilha espiritual? Marcos olhou para Clara, seu interesse acadêmico sobrepondo-se ao medo por um breve instante. Como assim? Há lendas que falam de lugares que se tornam prisões para almas amaldiçoadas, continuou Clara, passando o dedo pelas linhas do livro. Lugares que não deixam ninguém escapar até que a dívida seja paga. E, pelo que parece, todos nós temos uma dívida com a mula. O silêncio que seguiu foi denso. Eles sabiam que estavam ligados àquela maldição, mas agora começavam a entender o quão profundo isso ia. João, Beatriz, Luciana e todos estavam marcados. E aquilo que os cercava não era só uma criatura lendária, mas um espírito que cobrava justiça. Eu escrevi sobre isso, confessou Marcos, sua voz vacilante. Quando comecei a pesquisar a mula sem cabeça, expus a história da mulher que foi amaldiçoada. Achei que estava apenas documentando uma lenda, mas, e agora vejo que minha curiosidade ajudou a trazer essa maldição de volta. Eu a trouxe de volta aos olhos do mundo. Pedro, que até agora estava calado, falou com a voz pesada. Eu a conheci. Ele engoliu seco, e todos os olhos se voltaram para ele. Eu fui o amante dela. Eu a abandonei e deixei-a sozinha quando ela mais precisava de mim. E foi assim que ela se transformou. Beatriz deixou escapar um som engasgado, surpresa e assustada com a revelação. Você a abandonou? Murmurou João, sua expressão carregada de incredulidade e raiva. Você sabia que ela foi amaldiçoada por sua traição e ainda assim ficou em silêncio esse tempo todo? Pedro balançou a cabeça, sua culpa evidente. Eu não sabia que isso se transformaria nisso. Pensei que era apenas uma maldição e um conto. Nunca imaginei que se tornaria real, que ela se tornaria isso. As palavras de Pedro pairaram no ar como um peso, enquanto o som dos cascos batia forte contra o chão lá fora, mais próximo do que nunca. O grupo sentia como se o próprio ar estivesse sendo sugado para fora da igreja. A presença da mula sem cabeça ficava cada vez mais opressiva. Estamos pagando por nossos erros, murmurou Luciana. Todos nós. De repente, as janelas da igreja vibraram, como se algo estivesse tentando forçar entrada. O som de madeira rangendo encheu o ar, seguido por um estalo alto que fez todos se encolherem. Clara se aproximou do altar, ainda com o livro nas mãos, seus olhos fixos em um trecho. Aqui, disse ela, sua voz baixa mais clara. Há uma forma de terminar isso, de apaziguar a mula. Mas... Os outros se aproximaram lentamente, aguardando as próximas palavras, como se sua última esperança estivesse naquele pedaço de papel antigo. Mas exige um sacrifício. Alguém deve se oferecer voluntariamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado. As palavras de Clara ecoaram na mente de todos. Um sacrifício. Alguém teria que se entregar à mula sem cabeça, uma última oferta para quebrar a maldição. Pedro abaixou a cabeça, incapaz de encarar os outros. Ele sabia que deveria ser ele. Afinal, foi sua traição que deu origem à maldição. Mas antes que ele pudesse falar, Beatriz deu um passo à frente. Eu farei isso. Todos se voltaram para ela, incrédulos. Não, Beatriz, disse João, sua voz baixa e urgente. Você não precisa fazer isso. Mas eu preciso, respondeu ela, seus olhos firmes, embora lágrimas começassem a se formar. Minha família sempre esteve ligada a essa maldição. Se há uma maneira de acabar com isso, eu farei. O som dos cascos voltou, mais forte, mais próximo. Era como se a própria mula estivesse esperando. O momento decisivo estava prestes a chegar. O som dos cascos parecia mais próximo do que nunca, como se a mula sem cabeça estivesse espreitando logo do lado de fora, aguardando pacientemente. A atmosfera dentro da igreja era sufocante, como se o próprio ar estivesse saturado de medo e culpa.
Beatriz deu um passo à frente, com a expressão firme, mas seus olhos traíam o peso do que estava prestes a fazer. Não, Beatriz, insistiu Pedro, com a voz falhando. Isso não pode cair sobre você. Eu sou o culpado. Fui eu quem a abandonou, eu deveria ser o sacrifício. Beatriz, com os olhos marejados, balançou a cabeça. Isso não é apenas sobre o que você fez, Pedro. Minha família sempre esteve envolvida com essa maldição. Eu senti isso a vida toda, mesmo sem entender. Este é o meu destino, e eu aceito isso. O grupo olhou para ela em silêncio, todos igualmente incrédulos e apavorados. O sacrifício de uma jovem inocente era um fardo terrível demais para se aceitar, mas eles também sabiam que a maldição exigia um preço. Ninguém ousava contestar mais, porque no fundo, todos temiam que o tempo estivesse se esgotando. Clara, ainda segurando o livro com mãos trêmulas, folheou as páginas antigas mais uma vez, seus olhos varrendo o texto em busca de detalhes sobre o ritual. O sacrifício deve ser voluntário, se explicou ela, a voz embargada, mas firme. Quem se oferecer precisa aceitar o destino sem medo, com o coração aberto. A mula busca vingança, mas se encontrar uma alma disposta a se render, ela pode ser aplacada. E se não funcionar? Perguntou Luciana, sua voz afiada de medo. E se a mula não aceitar isso? Nós não temos outra escolha, respondeu Clara. O som dos cascos está cada vez mais forte. Ela está chegando. Beatriz respirou fundo e caminhou até o centro do altar, seu corpo tenso, mas decidido. As velas que cercavam o local tremeluziam como se estivessem reagindo à presença invisível que se aproximava. Clara começou a recitar o ritual, lendo com uma voz baixa e concentrada. As palavras pareciam antigas, carregadas de um poder que eles mal podiam compreender. Conforme Clara lia, o vento lá fora começou a uivar, como se algo estivesse tentando entrar. As portas e janelas da igreja tremiam, e o som dos cascos tornou-se ensurdecedor, cada batida ecoando como um trovão. Beatriz fechou os olhos, seus lábios murmurando uma prece silenciosa, enquanto se preparava para o inevitável. Pedro, assistindo de perto, sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele sabia que deveria estar no lugar dela, mas Beatriz o tinha superado em coragem. Ele nunca teria conseguido se entregar de forma tão completa, tão final. O peso da culpa o esmagava, e lágrimas correram por seu rosto enquanto ele se ajoelhava, impotente. Clara terminou de recitar o ritual, sua voz agora um sussurro desesperado. O ar ao redor do altar parecia se distorcer, como se uma força invisível estivesse se materializando. O som dos cascos parou abruptamente, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. O chão da igreja começou a tremer levemente, e uma sombra espessa e escura começou a se formar ao redor de Beatriz. Ela manteve os olhos fechados, mas uma lágrima solitária escorreu por sua face. O sacrifício estava prestes a acontecer. Beatriz, e sussurrou Pedro, a voz embargada, mas ela não respondeu. De repente, uma rajada de vento frio varreu a igreja, e todos se encolheram. Uma sensação de presença maligna tomou conta do lugar, como se a mula sem cabeça estivesse dentro da igreja, invisível, mas inegavelmente lá. Todos sentiram seu coração acelerar enquanto olhavam em volta, esperando o pior. Beatriz abriu os olhos por um breve instante, o olhar sereno, como se estivesse em paz com sua decisão. Um calor crescente preencheu o altar, e todos sabiam que a hora havia chegado. Então, tudo aconteceu de uma só vez. Um som agudo, semelhante a um trovão, explodiu dentro da igreja. As velas se apagaram, e uma escuridão absoluta cobriu o local. O vento cessou, e o silêncio que se seguiu foi denso, pesado, quase insuportável. O corpo de Beatriz caiu ao chão, inerte. Por um momento, ninguém se mexeu. O medo havia paralisado a todos. A única coisa que podiam ouvir era o som irregular de suas respirações e o eco dos últimos sussurros do vento. O sacrifício fora consumado. Clara, tremendo, aproximou-se de Beatriz com cautela, o coração apertado. Pedro já estava ajoelhado ao lado dela, chorando silenciosamente. Quando Clara se abaixou para tocar o ombro da jovem, não havia dúvida, Beatriz estava morta.
Ela se foi, e murmurou Clara, com os olhos marejados. Pedro apertou as mãos contra o rosto, incapaz de conter o sofrimento que o consumia. Ele sabia que havia perdido qualquer chance de redenção. Beatriz havia pago o preço que deveria ter sido dele. João olhou para o altar, sentindo um peso enorme cair sobre seus ombros. E a mula? Perguntou ele, hesitante. Ela, e partiu? O silêncio dentro da igreja era esmagador. Não havia mais o som dos cascos. Não havia mais vento ou sombras se movendo nas paredes. Por um breve momento, tudo parecia ter acabado. Mas Clara, ainda ajoelhada ao lado de Beatriz, olhou para os outros com uma expressão de medo. Eu não sei. Sua voz era um sussurro fraco. Talvez a maldição tenha sido quebrada, ou talvez e ela tenha apenas encontrado um novo portador. Aquela última frase pairou no ar, assombrando a mente de todos. E se, ao invés de acabar com a maldição, Beatriz tivesse se tornado o novo espírito amaldiçoado? E se a mula sem cabeça não tivesse desaparecido, mas simplesmente trocado de forma? O ar frio começou a voltar, e os sobreviventes sentiram um calafrio percorrer suas espinhas. Luciana, olhando para a porta da igreja, engoliu em seco. Precisamos sair daqui. Todos concordaram silenciosamente. Um a um, começaram a caminhar para fora da igreja, mas o sentimento de incerteza pairava sobre cada passo. A tempestade lá fora havia passado, e o céu estava limpo, mas algo nos seus corações dizia que aquilo ainda não havia terminado. Pedro foi o último a deixar o local. Ele olhou para o corpo de Beatriz uma última vez antes de sair, sabendo que jamais se perdoaria. Mesmo sem o som dos cascos, o peso da culpa e da perda ecoava dentro dele, incessante. A noite do lado de fora da igreja parecia calma. A tempestade havia se dissipado, deixando o céu límpido, iluminado pela luz fria da lua cheia. O grupo caminhava em silêncio, cada um carregando o peso do que acabará de presenciar. Nenhuma palavra seria suficiente para descrever a mistura de alívio e desespero que sentiam. Beatriz havia se sacrificado, mas o que isso realmente significava? Enquanto eles se afastavam da igreja, Pedro sentiu seu peito se apertar, como se algo estivesse puxando-o de volta. A culpa se agarrava a ele como um peso que jamais poderia ser aliviado. Ele olhou por cima do ombro, seu olhar fixo na igreja sombria e no corpo de Beatriz, ainda deitado no altar. Ela não precisava ter feito isso, e sussurrou ele, sua voz fraca e cheia de amargura. Clara, caminhando ao lado dele, manteve os olhos fixos no horizonte. Ela escolheu Pedro. Sabia que era a única forma de acabar com isso. Sua voz era firme, mas havia uma tristeza profunda em seu tom. Todos sabiam que Beatriz se fora, mas a sensação de que algo ainda pairava sobre eles era inegável. João, mais à frente, parou e olhou para os outros. Acham que, e acabou? Sua pergunta ecoou no silêncio da noite, mas ninguém respondeu de imediato. O som dos cascos havia desaparecido, a igreja estava quieta, mas a incerteza permanecia. Eu não sei, respondeu Clara, finalmente. Sacrifícios como o de Beatriz costumam ter um preço, e às vezes esse preço é mais alto do que imaginamos. Pedro balançou a cabeça, sentindo uma onda de desespero. Ele parou e virou-se completamente para encarar a igreja pela última vez. O edifício parecia imponente, suas janelas escuras como olhos que os observavam. Ele sabia que, de alguma forma, o sacrifício de Beatriz havia apaziguado a mula sem cabeça, mas também sabia que maldições como aquela nunca desapareciam completamente. Elas apenas mudavam. Eu devia ter sido o sacrifício, murmurou ele, mais para si mesmo do que para os outros. Não, Pedro, disse Clara, tentando suavizar a culpa que o devorava. Beatriz sabia o que fazia. Se ela quisesse que você ocupasse o lugar dela, teria dito algo. Ela se ofereceu porque sabia que era o único jeito de acabar com o ciclo. Mas as palavras de Clara não faziam eco no coração de Pedro. Ele abaixou a cabeça, as lágrimas voltando a escorrer por seu rosto. A estrada que levava para fora da igreja estava silenciosa, o ar parado e pesado. Eles continuaram caminhando, tentando deixar para trás o que havia acontecido.
Mas o silêncio que antes parecia reconfortante agora começava a pesar. Não era o tipo de silêncio que trazia paz. Era como se algo invisível os estivesse acompanhando, uma presença incômoda que se recusava a deixá-los ir. E então, no meio desse silêncio, algo mudou. Pedro, ainda com os olhos fixos na igreja distante, ouviu um som. Era baixo, quase imperceptível, mas inconfundível, um leve trotar, como o som de cascos batendo suavemente contra o chão de pedra. Seu coração acelerou. Ele parou de andar e se virou novamente, os olhos arregalados. "Vocês ouviram isso?" sussurrou ele, o medo voltando a crescer dentro dele como uma chama. Os outros pararam e ficaram em silêncio. Por um momento, tudo parecia normal. Não havia mais nada além do sussurro do vento leve nas árvores ao redor. Mas então, o som veio de novo, mais claro desta vez. O eco dos cascos. Lento, distante, mas presente. "Não pode ser", murmurou João, com os olhos fixos no chão. O terror que haviam acabado de deixar para trás parecia ressurgir. "Isso não faz sentido!" exclamou Luciana, recuando alguns passos. "Ela se foi. Acabou." Clara olhou para todos, com o rosto pálido e sério. "Talvez", e começou ela, mas sua voz falhou. Ela sabia o que aquilo significava, mas hesitava em dizer. Talvez Beatriz não tivesse apenas apaziguado a mula sem cabeça. Talvez, ao se sacrificar, ela tivesse se tornado a nova portadora da maldição. O ciclo poderia não ter terminado, apenas mudado de forma, passado para outra pessoa. O eco dos cascos soou mais uma vez, agora distante, como se estivesse se afastando para as profundezas da noite. "Precisamos ir embora", disse Pedro, sua voz trêmula. "Agora." Sem outra palavra, o grupo começou a se mover rapidamente, apressando o passo para sair daquela estrada, do alcance daquele som que, mesmo distante, assombraria seus pesadelos para sempre.